Bom, pessoal, na última aula nós vimos aí, então alguns problemas. Na verdade, nós vimos algumas características do software, vimos alguns problemas que fizeram com que houvesse a crise de software e agora nessa aula a gente vai ver algumas causas dos problemas associados à crise de software. Então, uma das principais causas dos problemas associados à crise de software são as próprias características do software. O software, como eu disse anteriormente, ele é um elemento de sistema lógico, não é físico. Então, consequentemente, o sucesso dele é medido pela qualidade de uma única entidade, ou seja, do software, e não pela qualidade de muitas entidades que foram manufaturadas. Um veículo, por exemplo, ele não é medido como uma única coisa. A qualidade dele é medida por uma série de características desse carro, né? Por uma série de elementos, de entidades, de componentes que foram manufaturados. Por exemplo, um carro pode ter um motor bom e pode ter um sistema de freio ruim. Ele pode ter um motor e um sistema de freio bons e pode ter um sistema de suspensão que não é muito boa. Então a gente pode avaliar um carro em função de uma série de características, de uma série de entidades. Né? Já o software não, a gente mede ele muito em função de um elemento central, que é o próprio software. Tá? Então esse é um dos problemas. Outro problema são as falhas das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de software. Esse na verdade, não é um problema, é uma causa. Né? Normalmente, durante o período da crise de software, não existiam gerentes com experiência em desenvolvimento de software. O que acontecia normalmente é que as pessoas pegavam um profissional técnico, que era um bom técnico, e tornavam esse bom técnico um gerente. Aí, quer dizer, a consequência disso muitas vezes era que você perdia um bom técnico e ganhava um péssimo gerente. Tá? Profissionais da área de software têm pouco treinamento formal em novas técnicas para o desenvolvimento de software. Então, isso também ocorria. Não existiam muitas novas técnicas e as novas técnicas, as pessoas não eram muito bem treinadas nessas novas técnicas, ok? E, por fim, esse é um problema do ser humano mesmo, que é resistente à mudança, né? Então, existia uma dificuldade de se medir a eficiência das técnicas, as pessoas eram resistentes a mudanças, né, e, enfim, esse foi um das causas dos problemas associados à crise de software. Bom, uma outra causa da crise de software eram os mitos e verdades sobre a produção de software. Isso isso fez com que ocorressem muitos problemas no setor de software, tá? Então, esses mitos propagaram a desinformação e confusão no setor de software e eles foram classificados em 3 categorias de mitos, ok? Os mitos relacionados aos gerentes, aos clientes e aos profissionais de software. Então, vamos ao mito número 1. Nós já temos um processo repleto de padrões e procedimentos para a construção de software. Isso não oferece ao meu pessoal tudo o que eles precisam para saber, tudo que eles precisam saber para o desenvolvimento de um bom software. Então, por que isso é um mito? Isso não é uma verdade. Né? Primeiro porque, assim, o fato de você ter um processo não quer dizer nada. Se esse processo não é utilizado, você não vai ter as informações repetitivas, a repetição que é necessária para você estimar alguma coisa com alguma precisão, estimar o prazo, o custo do desenvolvimento de um software com precisão. O fato de você ter um processo não quer dizer que os profissionais que atuam na sua empresa sabem que esse processo existe ou sabem sequer utilizar esse processo. Tá? Uma outra pergunta que tem que ser feita é se esse processo reflete as boas práticas de desenvolvimento de software. Se esse processo é completo, se ele tem processos de apoio relacionados à gerência de configuração, por exemplo, monitoramento e controle, e por aí vai, ok? Segundo mito, meu pessoal tem ferramentas de desenvolvimento de software de última geração. Compramos recentemente os mais novos computadores. Bom, por que isso é um mito? Porque é preciso muito mais do que os mais recentes computadores para se fazer o desenvolvimento de software de alta qualidade. Tá? Não adianta você ter bons computadores ou boas ferramentas de software se a equipe não está bem treinada, se ela não sabe como desenvolver, se você não tem um processo de desenvolvimento de software que seja passível de ser utilizado, que seja adaptável, que seja conhecido pelos membros da equipe de projeto. Isso leva um pouco de tempo. Terceiro mito relacionado aos gerentes de projetos. Se nós estamos atrasados nos prazos, podemos adicionar mais programadores
e tirar o atraso. Bom, especificamente em gerenciamento de projetos, existe existe uma teoria em gerenciamento de projetos que chama Lei dos Retornos Decrescentes. A Lei dos Retornos Decrescentes diz que quanto mais profissionais você colocar para executar uma atividade, o retorno para a execução dessa atividade vai ser menor. Basicamente é o seguinte: eu tenho uma parede e eu digo que um pedreiro leva 10 dias para construir essa parede. Se eu colocar 2 pedreiros, não significa necessariamente que essa parede vai ser construída em 5 dias. Talvez ela seja construída em 6. Se eu colocar 3 pedreiros, não significa que essa parede vai ser construída em 3,3 dias. Talvez ela fique pronta em 4 dias. Então, a lei dos retornos decrescentes, eu acho que um exemplo bem genérico para essa lei dos retornos decrescentes que eu costumo usar em sala de aula é o seguinte: eu não posso afirmar que 3 mulheres conseguem gerar um único filho em 3 meses, como se cada mulher paralelizasse a gestão e que juntas elas conseguissem gerar um filho em 3 meses. Isso quer dizer que existem atividades que não são possíveis de serem paralelizadas. Existem atividades que a natureza delas são sequenciais. Fora que, ao adicionar mais profissionais para uma determinada atividade, você acaba gastando mais tempo com a comunicação, porque você tem mais canais de comunicação. Isso a gente vai ver em mais detalhes na disciplina de gerenciamento de projetos. Tá? Então, como eu disse no slide anterior, o desenvolvimento de software não é um processo mecânico igual à manufatura, e acrescentar pessoas em um projeto pode torná-lo ainda mais atrasado. Pessoas podem ser acrescentadas, mas somente de uma forma planejada. Agora, o primeiro mito a respeito de clientes: uma declaração geral dos objetivos do projeto é suficiente para se começar a escrever os programas. Nós podemos preencher os detalhes mais tarde. Bom, isso aqui diz respeito ao escopo do projeto. É necessário, e aqui é necessário ter um equilíbrio, né? Então, inicialmente é necessário que você tenha a descrição dos objetivos gerais do projeto. Essa descrição ela vai ser refinada para se estimar, fazer uma estimativa preliminar de prazo e de custo, de tamanho, de esforço, né? E nós chamamos isso, vocês vão ver algumas aulas na frente, de requisitos funcionais do cliente, tá? Requisitos funcionais de sistema, requisitos funcionais de cliente mesmo, tá? E num segundo momento a gente vai refinar esses detalhes em requisitos funcionais de sistema. Mas, de uma maneira geral, é necessário que você refine o escopo do projeto para dar uma estimativa mais assertiva. Uma breve descrição geral dos objetivos não é suficiente para começar a escrever o projeto. Tá? Uma definição inicial ruim é a principal causa de fracasso na estimativa de tamanho, esforço de desenvolvimento de software. É fundamental que haja uma descrição formal e detalhada do domínio da informação, da função, do desempenho, etc., do software. E não só uma descrição formal e detalhada do escopo do projeto, mas também é necessário que o cliente valide essa descrição formal, que ele se comprometa com essa descrição formal. Isso não significa que o projeto não pode ter mudanças. Quando você inicia o projeto de desenvolvimento de um software, muitas vezes o cliente é obrigado a repensar o modelo de negócio dele. Ele é obrigado a repensar alguns procedimentos, alguns padrões da empresa dele, e isso inevitavelmente vai gerar mudanças no escopo do projeto, mas essas mudanças precisam ser avaliadas, precisam ser mutuamente acordadas com o cliente. Muitas vezes uma mudança pode aumentar os custos, aumentar o esforço do projeto, mas pode reduzir também, desde que essa mudança não envolva a reimplementação de algo que já foi implementado. Se envolver a reimplementação de algo que já foi implementado, isso naturalmente vai envolver um aumento de custo e de prazo do projeto. Se for algo que ainda não foi implementado, aí a gente não sabe, aí tem que se avaliar, né, se haverá aumento ou não do esforço e custo do projeto. Segundo mito: os requisitos de projeto modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas porque o software é flexível. Então, como eu acabei de dizer, uma mudança quando solicitada tardiamente em um projeto, ela pode ser
maior do que a ordem de magnitude dessa mesma mudança nas fases iniciais do projeto. Então, se a mudança envolve a reimplementação de algo que já foi implementado, isso pode custar muito mais caro do que essa mudança no início do projeto, onde você só tem uma descrição dessas funcionalidades. Tá? Então, por exemplo, o impacto de uma mudança no início do projeto pode ser de x, na fase de desenvolvimento de 1.5 a 6x, na fase de manutenção de 60 a 100x. Tá? E é muito simples explicar o porquê. Existe uma série de documentação que já foi desenvolvida, muitas vezes o custo, o impacto dessa mudança pode envolver ter que paralisar, por exemplo, um setor inteiro de uma empresa durante algumas horas. Então, o impacto de uma mudança de um software que está já em execução e que está na fase de manutenção evolutiva pode ser bem alto. Tá? Agora vamos para os mitos relacionados a profissional. O primeiro mito: assim que escrevermos o programa, o software, e o colocarmos em funcionamento, nosso trabalho estará completo. Isso é falso porque os dados da indústria indicam que entre 50% e 70% de todo o esforço gasto num projeto são gastos depois que ele foi entregue pela primeira vez ao cliente. Ou seja, existe um grande mercado de evolução de software. A gente chama isso de manutenção evolutiva. Então, um bom software ele evolui continuamente durante muitos anos. Segundo mito: enquanto o software não estiver funcionando, eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar a sua qualidade. Bom, isso é um mito porque o programa funcionando ele é uma parte de uma configuração de software, que inclui aí uma série de outros itens de configuração. Aqui está como item de informação, a gente também pode chamar de item de configuração, que são produzidos durante a construção e manutenção do software. Por exemplo, nós normalmente temos uma declaração preliminar do escopo do projeto, que dentro do contexto dessa disciplina vai ser registrado um documento chamado proposta técnica, que contém uma declaração em alto nível do escopo do projeto, uma estimativa preliminar de tamanho, de esforço, de custo do projeto. Esse documento vai dar origem depois a um outro documento chamado documento de requisitos, que contém a declaração detalhada do escopo do projeto, e que vai dar origem também a um documento, a uma estimativa definitiva de tamanho, esforço, custo, a um cronograma do projeto, que vai dar também, esse documento de requisitos vai dar origem também a um outro documento chamado diagrama UML, né, um conjunto de diagramas UML. Então, a qualidade do processo, do projeto, ela pode ser medida através de uma série de outros artefatos. Inclusive, grandes empresas costumam atrelar o cronograma de pagamento, o cronograma financeiro do projeto, à entrega desses artefatos que são preliminares ao desenvolvimento de software. Bom, dentro desse contexto, a resposta que a academia e o mercado deu à crise de software foi o desenvolvimento da engenharia de software. A engenharia de software ela pode ser definida como a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção do software. Normalmente, a engenharia de software propõe a utilização de processos de software, de modelos de ciclo de vida, e abrange um conjunto de 3 elementos fundamentais: métodos, ferramentas e procedimentos para projetar, construir e manter grandes sistemas de forma profissional. Tá? Bom, eu vou finalizar a nossa aula por aqui, e na próxima aula nós vamos tratar aí o que é um processo, o que são métodos, ferramentas e procedimentos, qual é a situação das principais empresas atualmente em relação ao desenvolvimento de software, ok? Então é isso aí, ficamos para a próxima aula.